Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, falando para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos, vamos falar do mercado da bola, vem aí o Campeonato Paulista de Futebol, como é que vai estar Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, a temporada. E o Flamengo, né? O treinador já está dizendo que está pensando já em ser campeão mundial. Como dizendo, olha, os brasileiros se preocupem com o vice-campeonato, porque o resto a gente vai ganhar tudo. Nós estamos pensando em ser campeão do mundo. É o Flamengo, né? Então a gente vai debater daqui a pouquinho. E Taça São Paulo, hein? Hoje, Taça São Paulo já está chegando entre os 16. Vamos ter rodada hoje, aí ficarão 16 equipes para outra etapa da competição. Meu caro Guido Bortolomaz, o nosso comentarista, está com a gente aqui. Boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu estou assustado com o Flamengo. Aonde o técnico Jesus vai colocar essa quantidade de jogadores que o time está contratando? Contrataram o Thiago Maia, Misael, Pedro. Michael. Estão contratando o Pedro agora. Já oficializou. Quem que joga nesse time? Vai virar o time das estrelas, né? Vai virar. Aí começa aqueles biquinhos dentro de vestiário. Pô, o Michael foi o destaque do Goiás. Vai ser banco no Flamengo? Vai ficar no banco? Aí ele vai analisar e falar, pô, eu podia ter ido pro Corinthians, o Corinthians era titular absoluto. Ou poderia ter ido para outra equipe. E aqui eu vou ficar no banco. Eu vou ficar aturando o banco. Eu não sei como é que o treinador do Flamengo vai contornar essas situações de tanta estrela no time. Agora, uma coisa eu sei, que o torcedor do Flamengo está assim, mais um ano é barbada. Vamos ganhar tudo. O mal do urubu é pensar que o boi está morto, né? Meu amigo, mas aí eu me lembro daquele time dos sonhos que o Flamengo montou lá com tantos jogadores, depois não deu certo. Vamos ver se esse ano o Flamengo consegue administrar o que o Palmeiras não conseguiu administrar. Essa é a realidade. Então aponte um que vai falar pro Flamengo assim, amigão, pensa que você é grande, mas você não é dois, não. Eu tô aqui, ó. Aponta um time. Corinthians, Palmeiras. Você pensa que o Corinthians não vem forte esse ano? Santos, que meteu 4 aqui. Meu amigo. Futebol é jogado. Lambaria é pescado. Não esqueça disso. Tá certo. Olha, eu falei da Taça São Paulo, ele esteve lá no campo, treinando, trabalhando, orientando, fez um ótimo trabalho, pegou um grupo mais ou menos forte, mas o trabalho foi muito bem feito. O Edivan está com a gente aqui, o Edivan Coelho, que é o técnico do Linense, ex-técnico, né? Porque ele chegou depois da fase que a Linense foi eliminada, falou, olha, eu fiz o meu trabalho, deixei meu legado e agora é hora de partir para um outro rumo. Edivan, muito boa tarde, obrigado aqui pela sua presença, hein? Tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer o convite, agradecer a todos os amigos que estão entrando em contato comigo, desejando sucesso para mim. E com certeza eu deixei um trabalho bem feito no Linense, saio feliz porque deixei um legado. Eu quero te explorar muito no programa de hoje, porque alguns estão falando o seguinte, essa copinha está revelando bons jogadores. Outros estão falando o seguinte, nossa, é uma das mais fracas, não estou vendo nenhuma grande revelação. Então você, que é um cara que não só focado na Linense, mas focado no todo, né? Que você é um cara muito bem inteirado, vai fazer um balanço pra gente de quem é quem e quem é que pode ser o campeão dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que o Santos foi eliminado nos pênaltis pela Ponte Preta de Campinas. Olha, meus amigos, eu quero dar um recado para você que adora uma churrascaria. Você fala, Edson, mas eu adoro um rodízio. Então eu vou recomendar para você a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. É simplesmente uma delícia. E se você não conhece ainda, leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio da Baixada. São mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais, uma grande variedade de saladas também. Tem música ao vivo, hein? Toda sexta, sábados, domingos e também em feriados. Fica aberta de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 11 da noite. Aos sábados, das 11 da manhã até meia-noite. E nos domingos, das 11 da manhã até às 6 da tarde. E tem delivery também, hein?
todos os dias, das 11 até às 16 horas. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Você não conhece ainda? Então leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio da Baixada. É imbatível. Bem, nosso comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi também está com a gente. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Mais uma vez, a satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho do mercado de contratações, né? Esse ano a gente está vendo algo diferente no futebol brasileiro. Está vendo muito pouca movimentação em termos de contratação no início do ano. Exceto o Corinthians, que se movimentou bem, o Flamengo, que tem muito dinheiro. Agora a gente está vendo que o Santos, por exemplo, o Santos não está se movimentando e, pelo jeito, não vai contratar ninguém para compor o elenco desse ano. O Palmeiras, uma entrevista do presidente Gagliotti, também disse que subiu alguns garotos da base, que a situação financeira do Palmeiras é estável, mas também não está fazendo nenhum tipo de contratação. Ou seja, o mercado não está aquecido. Por quê? Será que a responsabilidade fiscal começou a pesar nos clubes? Será que as dívidas que estão aumentando fizeram com que os presidentes pensassem melhor? A gente sabe que o problema financeiro do Santos vem se arrastando já há um ano, mas o Palmeiras, todo mundo achava que o Palmeiras tinha uma situação confortável no mercado, né? Principalmente em termos financeiros, com a investidora que tem e tudo mais. Mas, pelo jeito, o negócio está pesando lá no Palmeiras também. O São Paulo, ano passado, reforçou todo o time. Esse ano, precisa vender alguém. E aí não está conseguindo vender ninguém. E também não está se reforçando. Ou seja, o mercado está paradinho. Será que aquilo que previram lá um tempo atrás, que o futebol brasileiro poderia ter uma polarização como teve na Espanha entre Real e Barcelona, está começando a acontecer? Vamos aguardar. Bom, daqui a pouquinho vamos mostrar a coletiva ao vivo do Raniel, hein? Bom jogador, reforço do Santos na temporada 2020. Não saia daí, hein? Baixada Esporte volta daqui a pouquinho, falando do Santos Futebol Clube e aqui com o Edivan, falando da Taça São Paulo. Será que o Santos tem bons jogadores? O que é que pode pintar como grande revelação do futebol brasileiro? A gente volta daqui a pouquinho. Bem, a Taça São Paulo para o Santos acabou. O Santos foi eliminado pela Ponte Preta, pegou um temporal, gramado encharcado, pênalti, enfim, acabou ficando de fora. Mas o que a torcida quer saber é o seguinte: do time, tem qualidade a molecadinha para ser aproveitada pelo Gesualdo no time de cima? Há possibilidade de alguns desses valores aí fazerem parte do time profissional? É uma pergunta que a gente vai debater daqui a pouquinho. Edivan, você estava com a Linense na Copa São Paulo, né? E fale um pouquinho da trajetória e tal, vocês não chegaram ao objetivo que era passar adiante. Fale um pouquinho dessa experiência aí. Então, a gente tinha um objetivo maior que era ir longe da Copa São Paulo. Realmente a gente acreditava que isso poderia acontecer, né? Que a gente, apesar de ter um time muito novo, a gente foi com jogadores base praticamente era 2002, né? Então era um time bem abaixo. Mas a gente acreditava que poderia ir um pouco mais longe, mas não aconteceu. Mas o balanço, o saldo é positivo, porque a gente plantou bons frutos, né? Jogadores 2002, jogando na Copa São Paulo, que é a idade 2000, e jogando bem, fizemos um jogo abaixo, os outros que sentiram um pouco a estreia normal, né? E os outros 2 jogos a gente conseguiu jogar bem. O terceiro jogo ganhamos de 4-0, jogando bem, dominando o jogo. Então a gente sai com a sensação que poderia ter ido mais longe, e realmente acreditava que isso ia acontecer, mas também sabemos que a gente plantou, deixou bons frutos para a colheita futura, né? Até quando eu me despedi de algumas pessoas do clube, o presidente, ele até agradeceu e falou essas palavras para mim. Falou: o tempo que você teve aqui, a gente colheu bons frutos, a gente está colhendo os bons frutos ainda que você plantou, e a gente sabe que vai colher mais ainda durante um tempo, porque você deixou boas coisas aqui. Guido e Alessandro, vamos lá. Edivan, a gente estava analisando e discutindo até antes do programa a respeito da formação da base dos clubes que estão participando da Taça São Paulo e o que a gente vê pelo Brasil afora. Poucas revelações e grandes jogadores como tinha no passado. O interior era a base de todas as grandes revelações que aconteciam no mercado brasileiro. E a gente via grandes jogadores saindo do Guarani, Ponte Preta, enfim. Era um trabalho diferenciado do que temos hoje, com estruturas diferentes, com qualidade de treinamentos, e a gente está sentindo uma fragilidade em determinados clubes em criar jogadores. Vamos falar especificamente da Taça São Paulo. Essa nova fórmula do campeonato, com a idade reduzida,
dificultou a formação das equipes? Não acho que dificultou. Realmente, esse ano, eu estou achando as equipes menores um pouco mais abaixo, mas por quê? As grandes equipes estão indo e contratando. A gente vê hoje, por exemplo, no Atlético Mineiro, tem um jogador que estava comigo no Linense. No Avaí, tem um jogador que estava comigo no Linense. Em outros clubes um pouco inferiores, mas que estão bem na Copa São Paulo, eles vão nos clubes menores e contratam. Então, para o clube menor, lógico, esse é o trabalho da base, esse é o trabalho do clube. Mas só que fortalece muito o clube grande e acaba dificultando um pouco para o clube menor. Antes da Copa São Paulo, por exemplo, tinha jogadores que já estavam tendo contato de outros clubes para ir embora. Você entendeu? Então, isso aí, com certeza, dificulta para a gente que trabalha em clube menor. Alessandro, eu vou passar a palavra para você, mas eu quero acrescentar o seguinte. Nós vamos fazer um debate. Eu discordo quando você fala que os clubes não estão contratando porque estão endividados, que é uma verdade, e que, por motivo de, olha, tem que ter cuidado, para não estourar orçamento, os times estão quebrando. Mas aí também é uma outra questão que eu quero levantar. Será que há necessidade de todo ano os times contratarem 6, 7 jogadores, gastarem milhões? Quer dizer, não se forma nada. Todo ano é 11 jogadores titulares, e mais 11 reserva, e mais 5 para compor o grupo. E todo ano tem que contratar 6, 7. Então, algo está errado. Agora, o que eu quero colocar é a seguinte, e passo a palavra para você. Eu vi o Corinthians jogar ontem. Ganhou de 3-1 lá do Juventude. Aí eu tô vendo os jogadores e tal, começo a entrar na internet. Pô, esse cara fez o gol aí da Pontiqueiro, tá, pum. O moleque foi contratado agora, veio lá de Santa Catarina. Aí o moleque do meio lá, Gilberto Pereira, um negócio assim, dominou uma bola, driblou, chutou, o goleiro espalmou, o outro foi lá e empurrou pra dentro. Gabriel Pereira, tal. É do Guarani de Campinas, foi contratado agora, tem 18 anos de idade. O Matheus, que a gente já falou, não era, saiu da Portuguesa Santista, foi pra Ponte Preta, o Corinthians contratou agora... Matheus Xavier. O Xavier. Contratou agora da Ponte Preta. Aquele outro número 10, que é bom jogador, também foi contratado agora. Então, eu fico pensando o seguinte. Corinthians, como o Santos, como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Flamengo, tem sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Quando chega lá para São Paulo, você olha aqui e fala, pô, a base é que é tudo a molecadinha, né? Não. Dos 11 titulares, 9 foram contratados há um mês atrás. Você acha certo isso? É uma fábrica produtiva ou tá tudo errado, Alessandro? Eu acho assim, foi o que o Divan acabou de falar agora. Os times grandes, eles acabam tendo olheiros em todos quanto é lugar, e principalmente empresário, né? Porque o clube não contratou. Vem falar pra mim que o Corinthians foi na Ponte Preta, no Guarani, no Avaí, não sei aonde, e trouxe o jogador. Mentira, quem traz é o empresário. Pro empresário, qual é a melhor vitrine? É o cara jogar a Copa São Paulo pela Ponte Preta ou é jogar a Copa São Paulo pelo Corinthians? Pro empresário é lógico que é muito melhor jogar a Taça São Paulo pelo Corinthians. Pro empresário, o que é melhor? Jogar a Taça São Paulo pela Linense ou jogar pelo Atlético Mineiro? É lógico que é jogar pelo Atlético Mineiro. Então o próprio empresário do jogador vai, oferece, mostra e leva. Tenho certeza que o Corinthians não gastou R$1 para contratar esses caras. Tá, e os jogadores do Corinthians, não existem? Mas assim, Edson, você falou uma coisa... Quer dizer, não tem ponta esquerda lá, não tem meia esquerda, não tem centroavante, não tem ponta direita. O dos 11, 9 titulares foram contratados há um mês atrás. E pra mim é a pior... E aí você faz o quê? E pra mim é a pior safra da Copa São Paulo tá sendo agora. Eu tô vendo a Copa São Paulo e depois a gente vai comentar a respeito disso e não tô vendo nada demais da Copa São Paulo. Eu vi o jogo do Corinthians ontem até quase o final. Já tava 3-0, eu troquei de canal, não assisti mais. Mas não vi nada demais. Vi esse Gabriel que fez o gol, que limpou, que bateu, o goleiro espalmou. O outro fez um golaço, mas foi um golaço de sorte, parecendo aquele Josimar na Copa de 86, que fez aquele petardo lá e fez o gol. Só também. Não tem nada. O Corinthians não tem time pra chegar em lugar nenhum. E essa colocação, esse debate, eu queria fazer essa pergunta pro Edivan. A equipe do Linense. Como é que é a formação do time do Linense? Como é que você formou a equipe que disputou a Taça São Paulo? Buscou jogadores de outras equipes, trabalhou outras bases, como é que foi feito? Só voltando, antes de responder, eu vou voltar ao que vocês estavam falando, referente aos jogadores ser contratado para o clube grande. O que acontece, e eu venho muito bato nessa tecla e converso com os amigos também, não tem integração das categorias. Então, eu joguei contra o Corinthians no Paulista, na segunda fase. Conversei com algumas pessoas, gostei daquele jogador.
E eu perguntei, cadê os meninos do Sub-17 que tá lá, que vão subir o ano que vem para jogar o Sub-20? E muitas pessoas não sabem nem o nome do menino que está no Sub-17. Será que você chegar num treinador do Sub-20 de um clube grande e perguntar quem é o destaque do Sub-17, ele vai saber? Mas isso é um absurdo, Edivan. É um absurdo. Isso é um absurdo. Eu tive no profissional do Amparo, eu acompanhava Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Eu conversava com todos os treinadores. Eu conversava de modelo de jogo, eu conversava de características de cada jogador, eu conversava sobre tudo. E daí é onde eu sigo nessa tecla. Cadê a integração? A integração que alguns clubes, só um detalhe, a integração que alguns clubes fazem. Exemplo, Atlético Paranaense. Tá fazendo. Existe essa integração, tanto é que o Thiago Nunes agora já disse que o Corinthians vai ser integração geral. Então, peraí. Da base até o profissional. Então, peraí. Vai implantar esse sistema. Então, peraí. Que o Sampaoli implantou no Santos ano passado. Implantou. Não, o São Paulo não implantou nada no Santos, Guido Bortolomaz. Desculpa. São Paulo não implantou nada. O São Paulo queria saber dele. A verdade é essa. Ele queria saber dele, a estrela Sampaoli, eu sou o bom, eu sou o cara, e o cara não cumprimentava nem roupeiro. Ele passava pelo roupeiro, o roupeiro dava boa tarde, ele virava a cara e não cumprimentava. E disse até que o Santos não tinha qualidade na base para ser utilizado. Então esquece o Sampaoli. Isso é a maior enganação que o futebol brasileiro teve nos últimos anos. Conseguiu fazer um grande campeonato profissional. Maior enganação. Quero ver aonde que o São Paulo vai fazer de novo isso daí. Esquece o Sampaoli. Mas tem a virtude dele. Tudo bem, mas beleza, tudo bem. Vamos falar do que está acontecendo. Fez esse time jogar muita bola. Vamos falar do que está acontecendo. É aquele negócio, né? Você não gosta do alho, o outro gosta do alho. Então vamos lá, segue a carruagem. O Edivan tá falando a respeito dessa formação, dessa integração, né? De você acompanhar as categorias, como por exemplo o Barcelona faz, né? O Barcelona vem jogando do sub-8 até o profissional da mesma maneira e por isso consegue revelar e repor, apesar de comprar bastante, mas consegue repor essas peças. Será que não é por isso, por exemplo? Porque o futebol brasileiro acabou quando a base do futebol brasileiro, no meu entender, a base do futebol brasileiro, e isso está repercutindo muito agora, porque é uma questão de anos, ela acabou quando o advento da Lei Pelé. Isso acabou com a base do futebol brasileiro, porque o time investe, vem um empresário, pega o menino, leva para outro lugar e acabou, o cara não vê nada, só vai ver quando o garoto for vendido para o exterior, que vai ter aqueles 5% da formação, né? Então, a verdade é essa. Então, acabou com a base do futebol brasileiro. Agora, essa integração que, por exemplo, o Thiago Nunes pregou no Corinthians, será que por ter mudado o modelo de jogo do Corinthians agora, porque o modelo de jogo do Corinthians era e o Corinthians contratava em cima do modelo que vinha desde o Mano Menezes na segunda divisão até o Fábio Carille no ano passado. Será que por esse motivo nós não tivemos essas tantas contratações que você falou no Corinthians? Pode ser, Edivan? Pode até ser, mas Edivan, é isso que eu quero salientar e o que o Edivan falou é muito importante. Você tem um garoto, por exemplo, do Sub-17. Esse garoto fala o seguinte, eu posso não ser o titular na Copa São Paulo. Porque o garoto pode jogar com 17 anos, 18, 19, né? Isso. 20 não, né? 20 só se for do ano, né? Só se for do ano. Então, olha, você tem 16 anos, 17, 18, 19 e 20. Você tem 5 idades diferentes, você pode compor o mesmo time. Sim. Aí o Santos Futebol Clube, eu só estou colocando como exemplo. Tem lá Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Quando o garoto chega no Sub-17, ele fala, eu estou quase chegando a uma Taça São Paulo. Aí um clube, eu estou só exemplificando, vai lá e contrata 7, 8 jogadores para fazer parte da Taça São Paulo. Sabe o que lembra? Uma vez o Grêmio foi disputar o Mundial e contrataram o Mário Sérgio, contrataram uns 3, 4 jogadores só para aquela partida do Mundial. Aí tem um rebu no elenco, os caras falam, quer dizer que a gente estava aqui, ganhamos, garantimos uma vaga, estamos indo para o Patoque no Japão, e agora os caras sentam lá na janelinha, e se for campeão do mundo é porque eles ganharam o título mundial. Não é a mesma coisa que acontece com a molecada, Edivan? É a mesma coisa. Voltando até um pouquinho, não respondi o Guido. Esse ano eu montei a equipe com jogadores que não foram negociados, por exemplo, do Sub-17. Eu conheço todos os jogadores que estão lá, do 15 ao 20. Então, todos os jogadores, eu acompanho o treino quando der, eu converso, eu oriento, alguns vêm me procurar para escutar o que eu tenho a dizer. Então, eu vi alguns jogadores que se destacaram no Sub-17, subi para o Sub-20, alguns que não saíram
e não subiram pro profissional após o Paulista, compus o elenco. E, por exemplo, meu goleiro 2001, meu lateral esquerdo, meu zagueiro 2002, meu volante 2002, meu lateral direito tinha um 2001, 2002, o meia 2002 e outro 2000, o atacante que fez o gol, que está concorrendo, inclusive, ao gol mais bonito da Copa São Paulo, 2002, o outro do outro lado, 2002. Quer dizer, tem mais 2 anos de Taça São Paulo. Mais 2 anos de Copa São Paulo. Aí meu atacante, um 2000, o outro 2002. Então você vê, eu montei uma equipe que ela é jovem. É uma equipe que eu sabia, com certeza, que ia sentir um pouco a Copa São Paulo. Mas só que a gente trabalha de acordo com o que a gente tem, né? E um clube pequeno você não consegue ir num clube maior e contratar. Mas assim, Edivan, a respeito disso, por exemplo, você montou esse elenco todo, né? Aí esse elenco vai continuar disputando os campeonatos, o Campeonato Paulista, né? E lógico que, por exemplo, o Santos vai acabar pegando a Linense e vai olhar e vai falar, poxa, esse lateral direito aí é bom, um bom jogador, tem 16 para 17 anos e tal. Pô, vamos lá, vamos trazer. Não tem como a Linense segurar. O Santos foi lá buscar. E isso daí, a gente fala, o interior foi formador durante muito tempo. Só que naquela época ainda existia aquela história, o passe é do 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba está emprestando para o Santos, mas o passe ainda fica lá no 15 de Piracicaba e tem um acordo e tal. E o 15 de Piracicaba acabava ganhando com isso numa futura venda do jogador ou na compra do Santos tivesse que comprar o passe. A gente sabe, por exemplo, o Coutinho não foi formado na base do Santos, foi formado na base do Santos? Não, Coutinho? veio lá do 15. Não foi? Chegou menino aqui na Vila. Menino com 15 anos. Começou lá no mas com 15 anos e 16 foi colocado para jogar. Isso aí. Não Agora, é? Coloca essa sua posição. Na época do Maeda, o falecido Maeda, que foi diretor da base do Santos, na época do presidente Marcelo Teixeira, o Maeda começou a fazer um trabalho diferenciado do que vinha sendo feito. Na filosofia do Maeda, o Santos tinha que contratar jogadores já formados nas bases dos clubes do interior. E ele ia buscar jogador de 16, 17 anos, como fez aquele elenco de 2002. Ele foi buscar o Elano. A maioria dos jogadores. Ele foi buscar o Elano. Elano, Renatinho, Diego, que veio do Botafogo. E outros jogadores que foram revelados e subiram com o time profissional, mas eram jogadores formados na base dos outros clubes do interior. A partir daquele ano, começou... É lógico que o Santos tinha que investir, porque teve contratação de 250 mil, 500 mil reais por um jogador de 16 anos. E aí a situação começa a complicar. Não dá mais para investir. E deu uma parada e começou só a investir na base normal. O Santos veio revelando jogadores, porque o trabalho da base foi muito forte, sempre foi forte. Hoje, por exemplo, a situação do Santos... E nós estávamos discutindo aqui aquele time do Arão, de 2018, que disputou a Taça São Paulo, que o time dele era um baita de um time e que tinha condições de conquistar a Taça São Paulo naquele ano. Quando ele entrou para disputar a inscrição dos jogadores, o Jair Ventura... Eu não me lembro se era o Jair Ventura. O Jair começou em janeiro, né? Foi ele mesmo. O Jair Ventura chamou 5 jogadores que estavam no time do Arão. Que era titular. Eram titulares para o time de cima, para trabalhar. Aí nós estávamos conversando agora há pouco e eu te pergunto, além de ele perder os 5 titulares que foram para o profissional, ele tinha alguns garotos do Sub-17 que foram para a seleção brasileira. Ele falou, caramba, eu fiquei trabalhando esse time para ganhar a Taça São Paulo. De repente o Jair chega e fala, eu quero 5 do teu time titular aí para compor o profissional. Perdi 5 jogadores titulares. Aí eu pego a molecada, mas essa molecada está sendo convocada para a seleção brasileira. Aí a pergunta que não quer calar. E ele caiu com o Inter de Porto Alegre. E aonde estão esses jogadores? Final, que o Inter estava voando baixo. E aonde estão esses jogadores hoje? Muitos subiram. Subiram então aonde? Estão no time de cima? Estão com a disposição do técnico agora, do Gesualdo? Cadê? É aí que eu falo, às vezes, existe esse problema na base do treinador não colocar. O Sampaoli foi o culpado disso. Porque tinham vários jogadores ali que poderiam ser utilizados e ele não usou, entendeu? Então é complicado você analisar o que acontece na base, os interesses de empresários e outras coisas que envolvem essas bases. Antes de eu perguntar pro Edivan, na opinião dele, quem ganha tá São Paulo, quais os principais favoritos, eu só quero resumidamente falar o seguinte, na minha ótica,
uma fábrica de jogadores que tem um grande time, Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, esses grandes do futebol brasileiro, que investem, tem uma base sólida, gastam milhões e tal. O Santos, por exemplo, é 2 milhões por ano, o departamento de base, do sub-11 até o sub-20. Muito bem. Vem sub-11, monta, disputa campeonato, joga com Ponte Preta, Guarani, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, vai pro sub-13. Aquela molecada vão qualificar. O lateral nosso é bom, mas aquele lateral da Ponte Preta é melhor que o nosso. Pega o lateral da Ponte. Do 13, vai indo. Aí chega no 15. Olha, tem um centroavante lá na Prudentina que é melhor do que o nosso centroavante. Vai buscar, qualifica. Quando chegar no sub-17, aí o torcedor vê o Santos tratar São Paulo e fala, e aí? É tudo da base aqui, ó. É tudo da base. Aí vem o empresário, aí vem o tal do empresário e fala, peraí, eu quero fazer um contratinho, porque meu jogador aqui já tem interesse em outros clubes, eu quero fazer um contrato, porque eu quero que ele ganhe 50 mil por mês. O moleque tem 16 anos de idade. Taça São Paulo, 50 mil por mês, interessa? Aí o clube fala, peraí, como é que eu vou fazer um contrato com um jogador de 16 anos e pagar 50 mil? Ah, não quer? Não quer, tem outro interessado. E aí que o Alessandro falou, é a verdade. A Lei Pelé arrebentou os clubes. Bom, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o Santos, quando chegar no sub-17 e o torcedor olhar, falou, ó, é a maioria tudo do Santos, hein? É um ou dois que chegaram agora. Agora, o que acontece hoje na maioria? Na maioria, você vê lá 11 titulares, você vai ver o histórico, 9 foram contratados há um mês atrás. Pô, você tem que chegar na sua fábrica e falar, seu gerente, demitido. Ô, funcionário Não. demitido. Você tá errado. Errado? Tá errado. O que você acha que tem que fazer? Porque eles também são contratados para poder olhar as revelações dos outros clubes e ir lá pensar e trazer pro seu clube. Pô, se você tem uma fábrica, você tem uma fábrica, e o melhor engenheiro da sua fábrica, da fábrica concorrente, pô, o cara tá se destacando, tá fazendo... Você vai lá e fala assim, amigão, quanto você tá ganhando aqui? Pô, eu quero você na minha fábrica. O CEO tem que fazer isso. Ele tem que garimpar em outros lugares. A base também serve pra isso. A base não é só pra chegar e pegar o garoto de 10, 9 anos e ficar falando pro garoto, ó, vai lá com a perna esquerda que você não tem a perna esquerda e fica chutando na parede. Não, o cara também tem que buscar outros garotos pra compor o elenco. Tá certo. A base é pra isso. O elenco, Alessandro, é contratar 1, 2 ou 3. Edson, mas não de 11 jogadores em campo, 8 serem contratados há um mês atrás. Edson, você não pode... Então para com todo o departamento amador. Guarda o dinheirinho e vai lá, ano que vem, vamos lá no Linense, lá do Odivan. Tá bom. Vamos pegar o lateral direito dele, mas você vamos não vai na ter... Prudentina pegar o centroavante dele, vamos no Jabaquara pegar o zagueiro central dele. Acabou. Mas você não vai ter safra, você não vai ter safra boa todo ano. Você não tem safra boa todo ano. Sim, vai chegar ano que você vai ter dentro do seu elenco garotos que foram formados no sub-15, no sub-13, no sub-15, no sub-17, excelentes foram formados e que vão chegar lá para a Copa São Paulo, 7, 8, que você vai compor com 2, 3 e vai montar o time. Agora vai ter ano que a sua safra não foi boa, que desses 11 do sub-17 você vai falar, vou pensar 4, o resto eu vou ter que buscar. Não tem jeito. E o time grande vai fazer isso. E o papel do gerente da base é fazer isso. A base tem que ter um gerente que vá buscar no interior, que vá buscar nos outros estados. Tem que ter isso. O mesmo técnico da Taça São Paulo agora foi da Taça São Paulo do ano passado, não foi? O Zanardi? Ele chegou... O Zanardi estava no Guarani. Ele saiu, voltou pro Guarani, né? Ele estava no Guarani, fez a Copa São Paulo ano passado no Guarani, não foi isso? Não, ele veio pro e Santos. depois veio pro Santos. Ele jogou até São Paulo pelo Santos, tanto é que o time dele foi mal e ele falou que esse time é péssimo. Não, ele chegou depois, lembra? Ele chegou depois. O outro treinador é que falou que era muito ruim, o time, foi demitido, aí ele chegou. Mas também liberou todo mundo. Aquele time da Taça São Paulo foi todo mundo embora. Porque foi mal feito. Né? Edivan, quem ganha a Taça São Paulo esse ano? O Corinthians vem muito forte. Você falou do Inter de Porto Alegre? Boa safra lá? Muito boa, jogadores contratados também, mesmas técnicas que a gente está falando aqui. Bastante jogador que foi contratado esse ano para a Copa São Paulo. Ano passado eles não foram bem, então esse ano eles têm que dar uma resposta ao torcedor, à diretoria e contratar bons jogadores também. Bom, então como eu sou um perfeito idiota, no meu ponto de vista, a tese de se contratar ou de se pegar um terreno enorme, construir um grande centro de treinamento, investir 40 milhões. Gente, não precisa nada disso. Vamos ficar assim, ó. A partir dos 15 anos de idade,
Vamos começar a olhar o interior e falar. Exatamente. Mas é isso que acontece. Dá 1 milhão aqui que Exatamente. vai dar Isso que acontece. Exatamente. Ali, o Exatamente. ponta lá, Exatamente. acabou. Exatamente. Não esquenta mais a cabeça com o departamento de base. Exatamente. Faz isso. E sabe Está quem foi? resolvida a fábrica. E sabe quem foi o primeiro a fazer isso e começou o primeiro a ter resultado? São Paulo Futebol Clube, quando formou Cotia. Formou Cotia, montou um centro de treinamento em Cotia com alojamento e não sei o que, bababá, que é o que o Corinthians está fazendo agora. O Corinthians está vendo aqui, ó, o Corinthians veio buscar o goleiro que estava aqui na Portuguesa Santista, que teve no Jabaquara, que teve no Santos, não vingou em nenhum dos 3 lugares, e o André tá lá agora, sub-17, morando no alojamento do Corinthians, com escola, com tudo. Da onde que ele era? 17 anos, tá lá. Ah, vai vingar? Não sei, mas o Corinthians veio buscar. O São Paulo, a mesma coisa, aí no interior, 15 anos, 16, vai lá, assina contrato com a mãe e com o pai, vai morar no alojamento, o São Paulo vai dar comida, vai dar o alojamento, vai dar escola, vai dar tudo, tá lá em Cotia, e lá vai formar, mas foi buscar, não pegou desde os 11 anos de idade, dos 10, é muito gasto isso, e a Lei Pelé acabou com os clubes do interior por isso, porque o clube do interior antigamente pegava o garoto desde o futebol de salão lá, sub-9, sub-11 e tal, até chegar no campo. E aí depois o cara perdia pro time do cara E às vezes o garoto não vinga. Ele monta os times, não vinga. Você pensa que o sub-11 tem que ter, o sub-13 tem que ter, o sub-15 tem que ter. Só que esses jogadores que estão nessas categorias, 2 ou 3 vingam. É isso aí. Você entendeu? Nem todos são bons jogadores, mas tem que montar os times. Bom, daqui a pouco a gente retorna para falar do time principal do Santos Futebol Clube. Esse Raniel é bom jogador, hein? Raniel é bom jogador. Olha que deu pane no celular, venha para Top Center. Você pode ficar tranquilo. Porque esses profissionais da Top Center conhecem tudo. Qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Eles consertam na hora e na frente do cliente. Vocês podem pagar também com cartão de crédito, hein? E tem todo tipo de acessório que você precisar. Capas, películas, carregadores, baterias, qualquer que seja a marca do seu celular. Há 10 anos o mesmo endereço, aqui na rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Não tem o que errar. E o horário de funcionamento deles? De segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Mesmo que você esteja no trabalho, pode vir tranquilo que você vai ter aí o atendimento do pessoal da Top Center. Na tela, tá vendo à direita? Ali entre os alunos da Unisanta. Ao lado, a loja Top Center. Próximo bloco, Santos Futebol Clube. Vem aí o Paulistão, hein? E o Raniel falou agora há pouco e você vai ouvir daqui a pouquinho. Segura aí. Olha, o Raniel não se deu bem no São Paulo, mas ele é um ótimo jogador, hein? E pode dar barulho no Santos Futebol Clube. Ele falou em coletiva e a gente vai reproduzir aqui para o amigo telespectador, o torcedor do Peixe que está ligado aqui no Baixada Esporte. Raniel, põe no ar. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Então, acompanhei o Santos, né? A bela campanha que fizeram. Apesar de não ter sido campeão, mas fez uma bela campanha. A gente sempre que chega num clube tem a esperança de ter mais chances de jogar, né? Mas ser aproveitado. Mas sabemos também que temos que ir com cautela, cuidado. Tem os jogadores das posições que você citou aí que fizeram um campeonato excelente. Chego para brigar por posição, claro, que isso é meu objetivo de jogar, mas sem vaidade, sem nada, temos que dar o crédito ao pessoal que fizeram um belo campeonato, como eu falei. Então, vou lutar pela posição, mas com humildade, companheirismo com todos, e sabendo que eu vou ter que brigar muito, né? Porque o espaço é deles até o momento. Fizeram um belo campeonato, como eu falei, mas estou aqui para brigar, para ajudar o Santos em todas as competições. Raniel, seja bem-vindo, boa tarde. O presidente acabou de falar sobre a sua boa passagem no Cruzeiro, principalmente em 2018, que você fez 9 gols, fez gol no Santos, inclusive. No São Paulo, você não conseguiu repetir o mesmo bom desempenho, foi 1 gol em 14 jogos. Por que o torcedor do Santos precisa acreditar que o Raniel que chega no Santos é o Raniel do Cruzeiro e não o do São Paulo? Boa tarde. Futebol acontece essas coisas, né? No Cruzeiro eu fui bem, fui para o São Paulo e acabei não tendo um ano do jeito que eu queria que fosse, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, ainda mais no futebol.
mas eu estou vindo para um novo clube, um clube gigante, estou vindo motivado, e quando você muda de ambiente também, você se sente mais motivado para fazer as coisas acontecer. E se Deus quiser, tenho fé que vai acontecer, não só para mim, como para o Santos esse ano. E o torcedor pode esperar que eu vou brigar bastante dentro do campo, vou fazer meu melhor para poder ajudar o Santos. E se Deus quiser, esse ano vai ser, como eu falei, um ano bom para mim e para o Santos. Raniel, boa tarde, seja bem-vindo. No Cruzeiro você tinha uma concorrência bem complicada com o Fred, com o Sassá e num momento até com o Barcos também. E no esquema do Mano Menezes normalmente era apenas uma vaga para 4 concorrentes. Era bem difícil, mesmo assim você teve uma passagem importante, não com tantos gols, mas com gols decisivos, em jogos decisivos. E agora você tem uma concorrência muito forte aqui no Santos também, como o Renato falou, esse ataque já consolidado do Santos. O fato do Gesualdo estar testando você em outras funções, você que gosta de jogar como típico 9, atuando às vezes como ponta ou ao lado ali de um outro atacante formando dupla, te deixa mais em condições de brigar por essa posição? Você tem gostado disso? De ser testado? Claro, sabemos que todos os treinadores gostam de jogadores que atuam em mais de uma posição, né? O professor vem me testando na ponta esquerda ali, tanto na esquerda como na direita. É importante jogar, né? Independente da posição ali, a gente quer jogar, mas o que eu prefiro é jogar de centroavante, mas que o professor optar por mim, o que ele achar melhor, que for melhor para o Santos, eu estou à disposição a fazer em prol do Santos, independente se de centroavante, se de ponta, se de meio, que precisar, eu vou estar à disposição. Raniel, boa tarde. Você falou um pouco sobre a passagem pelo São Paulo, né, que não foi como você esperava. O que você acha que faltou no teu ano de 2019 para que você pudesse jogar o quanto você desejava? Então, eu acho que faltar, não sei se é a palavra certa, né? Porque eu treinei, me dediquei bastante, mas é como eu falei, às vezes a gente vai num clube, acaba que as coisas não acontecem como a gente quer, mas isso aqui não pode deixar a gente parar, né? Sempre trabalhei, sempre vou trabalhar. Vim para cá no intuito de fazer esse trabalhar firme para ajudar o Santos, como eu falei. Mas aconteceu, já passou. O que importa é esse ano agora, que estou muito motivado aqui no Santos, numa baita equipe que fez um campeonato brilhante. Então, o que passou ficou para trás. Agora o que importa é esse ano aqui, que se Deus quiser vai ser um ano vitorioso. Edivan, ele é titular desse time porque a função dele é mais diária. Ele vai brigar com o Sacha. Sacha fez 14 gols no Campeonato Brasileiro. Ele não é um jogador de extrema, com muita habilidade, como é o caso do Soteldo e do Marinho. É mais jogador de força, de área, de finalização. É dele ou do Sacha a posição e o que fazer com o Uribe, com a chegada do Raniel? Com certeza ele está correto, porque assim, a vaga hoje não é dele, né, do Sacha, então ele tem que esperar a vez dele. Mas eu acho que ele vai ir bem no Santos, porque ele é um jogador de muita força, finalizador, tem características boas de área, então acredito que ele vai se destacar no Santos. Guido. Você vê, esse jogador ele foi formado no Santa Cruz. Ele veio do Santa Cruz para o Cruzeiro foi lá, era um dos principais jogadores do Santa Cruz, 23 anos. A gente tem que analisar, às vezes, e o Edivan falou certo, uma situação. O jogador passa, às vezes, por uma fase em determinados clubes que, em virtude do que acontece no todo, ele acaba também sendo prejudicado. O Raniel, quando foi para o Cruzeiro, em 2018, ele fez um belo Campeonato Brasileiro, Copa São Paulo, Copa do Brasil, entendeu? Fez um belíssimo campeonato, se destacou também na equipe do Cruzeiro, só que chegou em 2019, o Cruzeiro ganhou alguma coisa, mas acabou sendo rebaixado, no time todo. E ele não se destacou e foi para o São Paulo. Também não foi aproveitado no São Paulo, né? Acabou também não dando certo. Eu também acredito, porque é um jogador diferenciado. Eu acho que o Santos acertou nessa contratação, é um bom reforço. E tomara que ele tenha oportunidade, né? Eu estava até comentando aqui a respeito do jogador Felipe Cardoso, que atuou pelo Ceará, que era da Ponte Preta. O Santos contratou o jogador, ele arrebentou lá. Foi pro Fortaleza. Não, e aí eu pergunto, no Santos não dá certo? Por que não deu certo? É micuinha com o jogador? Um jogador que veio por indicação do Cuca, na época,
Todo mundo falava, pô, ele estava arrebentando na Ponte Preta. Eu acho que o Edivan conheceu muito bem ele e viu como o garoto jogava. Agora ele está fora, tá certo, está emprestado, ainda é do Santos. Mas não seria um jogador para ser utilizado também como terceiro reserva? Veio com problema no Pubis, né? Não, ele não. Veio. Ele veio, mas já tinha... Ele veio, se recuperou, jogou algumas partidas e aí foi simplesmente emprestado. Bom, posso dar minha opinião a respeito do Raniel? Vamos lá. Pô, é um jogador que, como disse o Guilherme, estourou no Santa Cruz, foi pro Cruzeiro, era banco do time do Cruzeiro, mas compunha o elenco muito bem, entrava no time do Cruzeiro quando tinha que entrar e fazer gol, foi um dos destaques, mas o Cruzeiro não aproveitou. Vamos começar por aí. O Cruzeiro não aproveitou, porque a partir do momento que o menino começa a se destacar, e o Cruzeiro tinha um grupo campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Copa do Brasil, e tinha um elenco muito forte, que tinha Fred, que tinha Arrascaeta, né, que depois foi pro Flamengo, mas que tinha o Thiago Neves e tudo mais, o Raniel não foi aproveitado e aí foi dada a oportunidade dele ir pro São Paulo e arrebentar no São Paulo. E chegou no São Paulo, estranhamente, não aconteceu nada. Vamos ver agora no Santos se aquele garoto que chegou no Cruzeiro do Santa Cruz e que tinha tudo para vingar, vai vingar no Santos. É uma nova oportunidade para o Raniel. E uma oportunidade para o Santos de contratar um jogador, porque foi feito um negócio sem dinheiro, né? O Santos tinha um jogador lá no São Paulo e tal, então é uma oportunidade de mercado, né? Que tem que ser vista com bons olhos, porque o Santos não tem dinheiro para contratar, então vamos fazer negócio. E o Santos dá sorte, viu, amigo? É. Porque, lembra? O do Arouca, né? O Santos trocou o Arouca pelo Rodrigo Souto. Uhum. Eu, inclusive, na época, fui contra. Não, todo mundo. Eu falei, vocês estão ficando loucos, o Arouca e o São Paulo estão... E o Rodrigo Souto arrebentando. O Rodrigo Souto é um líder do meio campo do Peixe. Aí chegou o quê? O Rodrigo Souto não jogou nada lá e o Arouca arrebentou aqui. Então, de repente, o Raniel, que o Cruzeiro não aproveitou como deveria. Nem o São Paulo. O São Paulo também não. Chega aqui, o cara arrebenta e o Santos depois ganha um monte de dinheiro vendendo pro futebol do exterior. Tomara que dê certo. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Faustino. Vai construir, vai reformar? Liga para o Faustino. WR Faustino Reformas. É preço justo e um trabalho maravilhoso, sem esquentar a cabeça, hein? Eu vou colocar o telefone na tela. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. Uma pausa, eu volto daqui a pouquinho com mais Baixado Esporte para você. Segura aí. Olha lá em São Vicente, muita gente vendo o programa, entre eles o Edivaldo, lá da Cedetran, hein? Foi presidente do São Vicente, mandando um grande abraço pro Edivan também. Tem mais gente lá do São Vicente, Atlético Clube, o Guido já dá o recado aqui, mandando um abraço pro Edivan. Mas você vai tirar sua primeira carta de motorista? Venha pra Cedetran, hein? Ali na Prefeito José Monteiro 76. Maiores informações, o telefone está aí na tela e converse com o Edivaldo. Ele vai resolver o seu problema, tá bom? Cedetran. Alô, Edivaldo. Grande abraço a todos acompanhando o nosso Baixada Esporte. Guido, quem está mandando um alô pro Edivan aqui? O Júnior, do São Vicente. Vice-presidente. Vice-presidente. Um forte abraço, trabalho forte lá. Tomara que o São Vicente retorne logo à segunda divisão do Campeonato Paulista, né? A gente sente falta de um time de São Vicente participar do Campeonato Paulista. Aliás, isso é uma verdade, hein, Edivan? Seria bacana, né? Não só o São Vicente, a de Guarujá também, né? O prefeito de São Vicente podia pedir dinheiro pro Bolsonaro também para arrumar o estádio lá. Manda fazer arquibancada lá. Vai lá, prefeito. Vai lá ver se não é da prefeitura, né? Aqui é uma entidade particular. Verdade, eu aproveitar e mandar um abraço pro Júlio. O São Vicente é uma equipe... 2012, eu acompanho muito São Vicente e é uma equipe muito querida, torcedores que gostam do futebol, que acompanham. Então, um abraço pro Júlio, um abraço para o pessoal do São Vicente. Torço para que o São Vicente possa voltar a fazer um Campeonato Paulista. Eu digo isso porque quando o presidente esteve aqui, o Bolsonaro, né, foi assinar o contrato lá para fazer a Ponte dos Barreiros, que é uma vergonha, deixaram acontecer isso aí com a Ponte dos Barreiros, a cidade ficou dividida agora. Ele deu a camisa do São Vicente para o presidente, né? Com certeza. Não, botou a camisa e tal. Deveria chegar na hora e falar, presidente, tá com probleminha no time aqui também, dá uma injetada de grana aqui para ver se a gente consegue construir uma arquibancada e aí o São Vicente pudesse participar do campeonato, né? Mas graças a Deus resolveu o problema e tomara que resolva o mais rápido possível, né? Aquele povo não merece sofrimento todo, parece refugiados, né? A gente olha aquela ponte nos Barreiros, aquele povo todo a pé, atravessa, parece os refugiados, né? É mesmo. Fugindo desses campos de batalha aí. É uma vergonha isso daí, mas graças a Deus a coisa vai contornar.
O Alessandro falou que o Palmeiras é barbada para ganhar o Campeonato Paulista. Não falei que é Você falou que barbada. era barbada. Não falei que é barbada. O Luxemburgo fala a respeito dessa primeira etapa dos trabalhos. Vamos lá, Luxemburgo, professor. Foi com os jogadores sendo solicitados de uma maneira mais intensa, porque eles vêm de uma parada, de um mês de férias, então a gente precisa que eles sofram um pouquinho mais. E a primeira observação é que eles estão totalmente aptos e ávidos em querer fazer alguma coisa pela mudança de treinador, pela mudança de filosofia. Então isso mexe com a característica do jogador, mexe com a cabeça do jogador. E a resposta tem sido muito positiva porque a gente tem todos os dados hoje, né? O Palmeiras oferece essa possibilidade de você estar trabalhando e estar recebendo informação a todo momento sobre o que está acontecendo. Então foram trabalhos excelentes, nós já introduzimos a bola, porque as pessoas têm que entender que hoje em dia não dá para você ficar esperando para introduzir a bola. A bola é instrumento do jogo, então você entra com a bola já no primeiro dia. No primeiro dia que tiveram aqui, eles fizeram avaliação de coração, aquele negócio lá todo que tem que fazer, que é normal, para ver se o coraçãozinho vai suportar a temporada. Não é só os jogadores ou a comissão técnica, é você, torcedor, que está lá, que é o centroavante da equipe. Se você não se juntar a nós, fica difícil, porque você é parte integrante desse nós aqui. Você é principal jogador que entra em campo. Sem você estar do nosso lado, fica mais difícil. Agora, você do nosso lado, a gente querendo aqui, com a vontade que nós estamos para ganhar, se juntarmos essas forças, dificilmente vão ganhar da gente, principalmente aqui na nossa casa. E na nossa casa ninguém entra lá e rouba uma cerveja para tomar. Na nossa casa mandamos nós. Grande abraço. Uma das primeiras mudanças do Vanderlei foi colocar o Felipe Melo, ou tentar colocar o Felipe Melo como um quarto zagueiro. E a alegação do Vanderlei é que ele é um cara que tem uma saída de bola maravilhosa. Mas há uma contestação de grande parte, que diz que o Felipe Melo é um cara lento. O do Palmeiras, que é um time grande, for para cima, e normalmente irá, se pegar um contra-ataque, imagina, a bola jogada ali no costado, Soteldo vai pro mano a mano em cima do Felipe Melo. Ele vai jogar o Soteldo lá na arquibancada. Então, vai dar certo o Felipe Melo na zaga do Palmeiras, Guido? Eu também colocaria ele. Eu acho que ele é um baita de um xerifão ali atrás. Não é o problema da lentidão, não. É que tá sobrando jogador no meio campo e o Vanderlei vai querer utilizar. Eu também acho. Entendeu? Xerifão Tá ali. sobrando jogador ali no meio. Ele começa a olhar pro Ramírez ali, né? Fala, o que eu vou fazer com esse povo todo aqui? Eu tenho que achar buraco pra esses caras. E aí ele começa a mexer nas posições que são deficitárias. E a zaga do Palmeiras é uma delas. E o Felipe Melo hoje não é mais aquele jogador que ele mais paradão ali atrás, ele sobe muito bem de cabeça. Isso que você falou, a saída de bola dele é importante. Então isso aí dá um volume de jogo melhor pro Palmeiras em saída de bola. Eu acredito que vai dar muito certo. Agora, as pauladas que ele gosta de dar dentro da área é perigoso, né? Pênalti! Pênalti! Vamos lá, Edivan. Eu acredito também que vai dar certo. O Felipe Melo, ele não é tão rápido, mas ele é bom no 1 para 1, né? O desarme dele é muito bom. O jogo aéreo dele também é muito forte. E ele tem um bom toque de bola. Eu acho que ele tem as características parecidas com o Ralf. E eu acreditava até então que o Ralf poderia ser um zagueiro do Corinthians. É verdade. Tanto o Ralf como o Danilo Avelar. Né? Até pela... O Danilo Avelar vai ser zagueiro, que o Thiago já falou. Então. Mas pelo que eu conversei com alguns amigos, ainda não está realmente definido que ele vai ser um zagueiro ou se vai ser que lateral que vai apoiar menos. Ou ele vai embora, né? Porque Então, perdeu assim, posição, não tem mais lugar para ele ali. Mas o Ralf eu acreditava que poderia fazer essa função bem feita. Eu também achava isso aí que você falou. Assim como o Felipe Melo, achava que o Ralf poderia ser recuado para a quarta zaga. Agora, eu falei ontem e reafirmo hoje. Todo o início do trabalho do Vanderlei Luxemburgo é espetacular. Ele começa, ele sabe motivar, ele sabe trazer a torcida. Por isso que eu acho que o Campeonato Paulista, o Vanderlei vai fazer o time do Palmeiras crescer muito, vai sair na frente e vai acabar sendo campeão paulista por conta desse início de trabalho dele que é sempre espetacular. Agora, a sequência é outro problema. E já vou dar meu destaque final, tá? Sim. Hoje, para a torcida do Corinthians, os corintianos hoje estão comemorando 20 anos do primeiro título mundial da FIFA. Em 2000, o Corinthians levantava pela primeira vez o título mundial da FIFA, o primeiro oficial, né? Segundo a FIFA, o primeiro oficial, o título mundial de 2000 do Corinthians, que para muitos, principalmente os contreiros, né, foi uma taça de verão. Mas para a FIFA, oficialmente, o Corinthians é o primeiro campeão mundial. Agora, aproveitando, não é meu destaque final... Mas tem que ser, Guido. Faltam 30 então vai, segundos. meu destaque final. Pô, eu me surpreendi com o Vanderlei. Ele que é o marqueteiro,
perdeu a oportunidade de divulgar a fábrica de cachaça dele. Quando ele falou lá, vem para o Parque Antártica, vai roubar a nossa cerveja, eu pensei que ele ia falar, você não vem para o Parque Antártica e pegar minha garrafinha de pinga, né? Um abraço, até amanhã. Mas, Divan, muito obrigado. E agora, boa sorte. Você saiu do Linense, mas o mercado, pelo seu potencial, está aberto. Boa sorte, viu, Divan? Obrigado a todos aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Mandar um abraço especial pro pessoal de Lins, que mandou bastante mensagem para mim. Infelizmente, não deu para atender todos ainda. Pessoal de Amparo também, depois que eu sabendo que eu saí do Linense, entrou em contato comigo, alguns torcedores. Também um abraço a todos e a todos os amigos. Olha, o Flamengo foi o campeão brasileiro da Libertadores da América e tinha muito santista ali. Gabigol, Bruno Henrique, agora tem o Gustavo que chegou. E o Grêmio, o Renato falou, segure o Grêmio. Thiago Maia. Agora, não, o Thiago Maia, não, ainda não acertou. Não acertou. Não acertou. E o Grêmio, o Renato falou, segure o Grêmio esse ano. Com o Vitor Ferraz e o Vanderlei, goleirão do Grêmio. Até amanhã. Tchau.